Henker que vive duas vezes. Capítulo 110. Sucessor das feras lendárias, 1. Yeon-woo ficou incomodado com as perguntas dos membros da tribo a noite toda. Eles estavam todos curiosos porque ouviram que ele derrotou um semi-Henker. Cada vez que isso acontecia, ele dizia que estava cansado, ou Edora os afastava. Se você não pode com eles, então e eu, você não quer tentar lutar comigo? Fante estava pulando de excitação. Fante. E aí? Se você não quer ficar pendurado de cabeça para baixo em uma árvore, cale a boca. Nossa, que Hyungin tão frio. Yeon-woo fez uma careta como se estivesse cansado de lidar com ele. Na verdade, ele sentia que ia morrer toda vez que alguém tentava iniciar uma conversa com ele. Ele havia se recuperado um pouco com a poção que o rei marcial lhe deu, mas isso não significava que todo o dano causado ao seu corpo desapareceu repentinamente. Mas as lesões nem sempre foram ruins. Ele precisava continuar injetando poder mágico para curar seu corpo. Então Yeon-woo circulou sua mana sem descanso. Ele foi capaz de sentir os lugares mais completos com seu controle de mana Heaven Wing. À medida que os resíduos foram expelidos de seu corpo, novos circuitos se abriram e os circuitos que já estavam lá tornaram-se mais resistentes. Yeon-woo curou seu corpo enquanto revisava sua luta com Shannon. Ele mal venceu a batalha usando o Foresight, mas sem ele, Yeon-woo teria perdido. Ele queria tentar derrotar Shannon com suas próprias forças. Ponto focal e sexto sentido. Ele avaliou o dever de casa que o rei marcial lhe deu. E ele refletiu sobre como dominar completamente Eight Extreme Fists e Heaven Wing Mana Control. Fante e Edora sabiam que Yeon-woo estava pensando profundamente e saíram silenciosamente da sala. Eles sabiam o quão importante desta vez era para um marcialista. E através disso, ele experimentaria crescimento. Ouvi dizer que fui muito obstinado enquanto crescia, mas não consigo nem me comparar com aquele cara. Fante balançou a cabeça enquanto caminhava pelo corredor. Ele sentia que toda vez que olhava para Yeon-woo, ele era capaz de crescer em tão pouco tempo porque estava muito determinado. Ele até achou um pouco perigoso, porque continuou tentando superar seus limites. Era estranho que seu corpo ainda estivesse funcionando. Era como se ele estivesse sendo perseguido por alguma coisa. Qual era o seu objetivo? Oh sim, hoje é o dia em que Flank deveria vir? Sim, enviamos alguém esta manhã. Eles vão se juntar a nós com mais pessoas. Edora respondeu enquanto balançava a cabeça. Fante estalou levemente a língua. Droga, não é como se ele fosse ser bem-vindo aqui. Flank era o irmão mais novo do rei marcial. Ele não era um dos muitos meio-irmãos que o rei marcial tinha, mas na verdade eles tinham a mesma mãe. E ele era mais conhecido por outro nome, Spear God. Ele foi um dos deuses marciais que supervisionou Cheongvado. Além disso, ele foi a pessoa que puxou a tribo de um chifre para esta guerra. Ele enviou uma mensagem esta manhã dizendo que iria visitá-lo. A tribo de um chifre estava hospedada em Kuran. Por causa da atuação do rei marcial, metade dela havia desaparecido, mas a cidade era tão grande que os membros da tribo podiam facilmente encontrar lugares para ficar. E surpreendentemente a cidade estava pacífica. O dragão vermelho não viu razão para trazer a tribo de volta à guerra e complicar as coisas novamente. Além disso, eles querem saber o que a tribo faria a seguir. Se eles tivessem participado apenas daquela batalha ou se continuassem ajudando Cheongvado. Eles iriam estabelecer um plano de defesa baseado no que a tribo fazia. Normalmente, eles não teriam deixado seus inimigos viverem tão pacificamente. Mas a tribo escapou impune. Esse foi o peso da tribo de um chifre. Além disso, foi o peso do rei marcial. O deus da lança, Flank, sabia disso e usou isso em seu benefício. Ele revelou abertamente seu relacionamento com a tribo para alertar o dragão vermelho. Foi estritamente um movimento político. O rei marcial zombou abertamente do deus da lança por isso, mas ele não foi capaz de negar seu pedido porque eles ainda eram irmãos. No entanto, Fante e Edora tinham um bom relacionamento com o deus da lança. De qualquer forma, você cuida do Hyungin aqui. Parece que Cheongvado também queria vê-lo. Se ele quiser vir, você vem com ele. Ok, mas não acho que ele virá, considerando sua personalidade. Ou nocauteá-lo quando tiver chance. Vou fingir que não sabia. Edora estreitou os olhos. Você quer morrer? Ele. Então eu vou embora. Edora olhou carrancuda para o irmão, que saiu rindo como se fosse hilário. Às vezes, ela podia ver seu pai nele. Edora soltou um suspiro e olhou para a porta de Yeon-woo com olhos silenciosos. De repente. Kwang asterisco. A porta se abriu e Yeon-woo saiu correndo. Ele parecia estar com pressa. Antes que Edora pudesse perguntar o que aconteceu, ele pulou pela janela do corredor e foi para o lado oposto. Edora pensou que algo ruim havia acontecido. Provavelmente era sensato contar primeiro ao irmão e ao pai, mas ela cerrou os dentes e correu atrás de Yeon-woo. Yeon-woo passou rapidamente pela cidade em colapso e passou pelo palco do 11º andar. Ele ativou o chumpo o máximo que pôde e seu circuito mágico começou a sobrecarregar novamente. Seu corpo reclamava como se perguntasse por que ele não estava descansando. Mas Yeon-woo não podia se preocupar com isso. Ele estava focado apenas em seguir para o sul.
O que aconteceu no mundo? Era algo que Yon-woo não conseguia ver, mas podia se sentir conectado a várias coisas. Um deles era o ovo da besta mítica na aldeia da tribo de um chifre e o outro era para Shirp. Yon-woo conseguia ler um pouco o que Shirp e o ovo estavam pensando. E ele se aproximou, a conexão também se estreitou. Sua conexão com o ovo ficou mais fraca enquanto ficava mais forte com Shirp. Ele estava tão ocupado com a guerra que não conseguiu contatá-los. Ele estava pensando em ir visitá-los quando tivesse tempo. Mas agora mesmo, através da conexão, ele sentiu os pensamentos sinistros de Shirp. Eles eram difíceis de expressar. Temer. Horror. Era completamente diferente dos pensamentos geralmente brilhantes e felizes de Shirp. Yon-woo percebeu que algo havia acontecido com a Fênix. Quem machucaria a Fênix? As bestas lendárias eram a existência mais forte nos andares inferiores. Mesmo os de alto escalão não conseguiram derrotá-los facilmente, então foram deixados sozinhos. Então ele estava extremamente curioso. Mas ele também teve uma ideia. O 11º andar estava sendo inundado por incontáveis Rankers junto com os esquadrões de combate. Kuran era o único lugar tranquilo. Outros lugares fervilhavam de tensões entre os dois clãs. Além disso, o Dragão Vermelho agiu como militar, criando cidades fantasmas onde estavam as forças de Cheongvado. Então não era estranho que alguns Rankers tentassem desafiar a Fênix. Porque embora fossem perigosos, valeu muito a pena derrotá-lo. Porque as bestas lendárias de Neida eram inestimáveis. Por que isso não me ocorreu antes? Yon-woo se culpou. Se ao menos ele tivesse pensado um pouco mais sobre a guerra. Mas ele estava tão preocupado em limpar o palco e treinar seu Mugong que se esqueceu completamente de Shirp e da Fênix. Ele podia ver muitas cenas diferentes acontecendo abaixo. Havia jogadores fugindo da guerra e brigadas movimentadas em formação. À medida que se aproximava do sul, sua conexão com Shirp se aprofundou. Ele podia sentir Shirp tremendo de medo. Não há sinal da Fênix. Yon-woo mordeu o lábio inferior. A ansiedade encheu sua cabeça. Você entrou no território da Fênix. Mas ele não conseguia sentir o olhar da Fênix ou ouvir a voz dela que estava sempre em seu cérebro. O território da Fênix era um completo deserto. Árvores foram derrubadas e cadáveres de feras míticas estavam espalhados por toda parte. Seus temores foram confirmados. Alguém apareceu. E ele era muito forte. Pelo menos um ranker alto. Era alguém difícil de lutar. Ele está no nível de Baal, pelo menos. Ele podia sentir os pensamentos malignos de Shirp vindo de algum lugar acima. Ele não demorou um segundo e jogou seu corpo naquela direção. E quando ele entrou, o ninho da Fênix foi completamente destruído. A entrada foi concluída coberta com pedras caídas e sinais de fogo e espadas estavam por todo lado. Estava claro que houve uma luta brutal aqui. Yon-woo puxou o Vigrid de suas costas. Não havia tempo a perder. Sua conexão com Shirp estava morrendo. Ele precisava ser rápido. Colidir asterisco. Ele maximizou seu poder mágico e soltou ventos poderosos. Quando ele cortou o Vigrid, as pedras desmoronaram, abrindo um caminho para ele passar. Além das pedras caídas, ele podia ver um espaço estranho. Uma barreira com uma luz brilhante mal bloqueava as rochas. A barreira era fraca, como se fosse quebrar a qualquer momento. E dentro da barreira, ele poderia ser um Shirp caído e completamente coberto de sangue. Yon-woo sentiu um batimento cardíaco fraco que poderia parar a qualquer momento.